Olá, gurizada, tudo bem? Ó, vamos resolver mais algumas questões hoje sobre Maquiavel, né? Já entrando na Renascença, na filosofia política. Na verdade, Nicolau Maquiavel é reconhecido como o pai da ciência política, né? Ele fez uma leitura, então, de como a, a política se apresenta. E ele quebrou um pouco os paradigmas Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, em que pensaram na ideia de bem comum. Né? Então o Maquiavel ele quebra um pouco esse paradigma. Vamos ver direto nas questões, a gente já teve essa aula. Né? Vamos lá. Enem 2013, então é a primeira questão. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado. Quando haja de faltar uma das duas, por que dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro? E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Bom, você sabe, ele escreveu O Príncipe, né? Que é um manual, né? Um manual para o governante manter naquela época, manter e conquistar novos estados, né? Numa Itália que ainda não era unificada, certo? Bom, vamos lá. Então, esse é um trecho do livro Príncipe. A partir da análise histórica do comportamento humano, o que é isso que ele está falando, né? Aqui ele diz das características gratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E segue, né? Bom, então, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude, com disposição nata, ou seja, que nasce com ele, a praticar o bem a si e aos outros? Não, né? Ele já está ele já tá descrevendo aqui o que ele acha da natureza humana, né? Então não é isso que ele acha, né? Então a A não é. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política, essa alternativa ela é um pouco ambígua assim no sentido de que fortuna é um dos conceitos que o Maquiavel usa no livro Príncipe, né? Que são as principais características, né? Que o príncipe tem que ter para governar e manter seu estado. Ou seja, fortuna, que é uma espécie de contexto favorável, em que o príncipe deve criar alianças, certo? Criar alianças para manter esse estado, quando tiver favorável, né? E é um contexto que pode mudar. Fortuna se refere à deusa da fortuna, ou então a gente poderia traduzir por sorte, né? Mas podemos traduzir também por contexto favorável ou desfavorável, né? Então aqui fica ambíguo porque ele está falando de fortuna, mas não nesse sentido. Possuidor de fortuna, de riqueza, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política, né? Certo? Não porque poderia atrapalhar, né, o aluno no sentido de que fortuna tem aquela conceitualização que a gente viu agora. Mas aqui é no sentido de riquezas, né, para alcançar êxito na política. Não é.
Guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Isso, né? Aqui, ó, os interesses são quais aqui, né? Ele diz que os homens são ingratos, são volúveis, né? Quando a gente são covardes, quando a gente oferece, aliás, eles, quando a gente faz bem, eles oferecem o sangue, os bens, a vida e os filhos, mas quando vem o perigo, né? Quando o perigo chega, revoltam-se. Isso significa o quê, né? Que eles têm interesses, né? Eles não vão ser, eles são inconstantes, né? Então é a alternativa C, né? Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, né? Se eles fossem fiéis em todas as situações, né? Não seria essa alternativa. Mas aqui já diz que eles são inconstantes. Certo? Bom, então, sendo a C, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Essa é uma característica mais do contratualismo, né? Hobbes, Locke e Rousseau, que criaram a hipótese, né, de um estado pré-social ou estado de natureza, né? E relacionando com os direitos naturais, né? Não se refere a Maquiavel. Por que não é a E? Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Esse sociável por natureza remete a Aristóteles, né? Certo? Mantendo relações pacíficas com seus pares está fora de questão, certo? O sociável por natureza é tipo o animal político por natureza, social por natureza, né? Então, letra C. Então vamos à próxima. Enem 2010. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que, por uma piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. Então, esse trecho do livro diz que o príncipe tem que ser duro, esses inimigos políticos. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na inércia do julgamento dos crimes polêmicos, né? Então, como é que ele pensa a manutenção da ordem social, né? Como é que ele pensa? Inércia de julgamento de crimes polêmicos, ao contrário do que está dizendo aqui, isso aqui, né? Inércia não é bem ao contrário do que ele diz aqui. Ele diz que tem que punir com força. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários, não, nem fala em mercenários no texto, né? Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, não fala em transgressões religiosas, mas não tem nada a ver com compaixão. O texto dá um tom bem diferente, né? Neutralidade diante da condenação dos servos também não é de neutralidade, né? Ao contrário. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe, é isso, né? Então, ele fortemente afirma que em algumas vezes ele tem que ser duro, né, para que o povo fique unido e leal a ele, né? Então é a conveniência entre o poder tirânico, né, o poder de punição, de controle, e a moral do príncipe, né? Então, 3.
Não, nem em 2012. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Também um trecho de Maquiavel. O que ele diz nesse texto? Né? Ele diz que tem o acaso, ou alguns acreditam que é Deus. E isso é interessante a gente saber que os racionalistas da Renascença, não é que eles não acreditassem em Deus. Né? Muitos deles acreditavam e eles não queriam o controle da igreja sobre, né, a maneira de pensar da igreja e o controle da igreja sobre a política. Né? E sobre também a ciência, né? Sobre a teoria do conhecimento, aliás. Bom, em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Qual o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista? Ele era um renascentista também, né? Italiano. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? Não, ele não está valorizando a interferência divina. Ele está dizendo que tem parte das coisas que acontecem, né, que pode ser decidido por Deus ou pelo acaso. Né? Ali nem deixa claro se é por Deus ou por acaso. Pode ser, e é uma opinião muito aceita. Mas ele não está valorizando a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos também. Ele não está rejeitando a intervenção do acaso, ele está dizendo que essa opinião é muito aceita em nossos dias, né? Devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana, ou seja, o homem não sabe dizer, não sabe explicar. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. É essa. Né? Ele vai dizer 50% dos nossos atos, né? A sorte, o Deus, ou o acaso, né? Decide 50% dos nossos atos, os outros 50% é o nosso livre-arbítrio, aqui no sentido de ação humana, de livre-arbítrio, mesmo com o conceito da Idade Média. Um livre-arbítrio é o que o homem tem, pode decidir. Né? Então essa ação humana permite o controle da outra metade. Bom, por que não é a D? Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem? Não, ele inclusive se mostra que ele aceita que há um acaso ou que há algo decidido por Deus. Ele não está rompendo, né? Ele está levando em consideração o passado. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Quem pensava ação política com base na unidade entre fé e razão é o Tomás de Aquino. Né? O Tomás de Aquino é um pensamento medieval. Então, é a letra C, né, gente? Vamos lá, letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Bom, é isso. Então, até a próxima.